So the next one is from Burrito John 78, who asks, can you tell what you're feeling just by looking at your face? Barrett, you want to give this one a try? Absolutely, let's try it out. Hey, ChatGPT. Hey there, what's up? How can I brighten your day today? Okay, yeah, so I'm gonna show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was What? the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes Isso é uma coisa interessante, porque tem uma série de funcionalidades legais que estão nessa versão e tal, mas o que está me parecendo, só por esse exemplo que ele deu, é que, na verdade, o ChatGPT 4o ele não enxerga vídeo, ele tira snapshots, ele tira pequenas fotos, né? E quando você faz uma pergunta a ele a respeito do que ele está vendo, é que ele, então, faz o snapshot. Então, o que aconteceu é que quando ligou a câmera, provavelmente estava em cima da bancada, né? E ela falou da superfície de madeira por causa disso, provavelmente. Entendeu? Isso é interessante para a gente saber quais são os limites dessa versão também. É curioso, porque essa versão parece que é uma encarnação daquele GPT-2 misterioso que andou aparecendo na semana passada por aí. O diálogo aqui começa com tentando mostrar uma funcionalidade do ChatGPT 4o, que é a da visão, né? Dele ser capaz de identificar o que está passando na câmera, em vídeo, né? Não em foto. Só que o que me parece é que ele, na verdade, está fotografando sempre que você faz uma pergunta. Então, quando você bota ele no modo vídeo, na verdade, ele não fica monitorando a câmera o tempo todo, né? Eu digo isso porque, ao que parece, ele se fixou na chapa de madeira que tinha embaixo e só depois, quando ele fez uma pergunta, ainda estava com aquela imagem na memória dele de que a chapa de madeira era o que estava na frente. Aí ele pede para eu, não, olha agora. E esse olha agora foi o que ativou o novo snapshot, a nova foto que ele tirou, né? Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? E aqui ele ele propõe essa brincadeira, né, pro ChatGPT, pro ChatGPT desvendar qual emoção que ele está transparecendo, que ele está sentindo. O que já é impressionante por si só. Sim. Vamos continuar aqui assistindo. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes more sense. There we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of those good vibes? Yeah, no, the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. É uma coisa interessante, que existe uma série de estratégias que parece que os desenvolvedores estão usando para dar a impressão que está mais rápido. Certamente está mais rápido, mas o curioso é que ela usa tantas inflexões humanas, né, e piadas e coisas do gênero, e isso favorece o tempo de resposta, né? Mas é curioso como é que ele fala na velocidade que ele quiser, e algumas pessoas teriam dificuldade de compreender o que está efetivamente dizendo. Só a coisa de o ChatGPT conseguir jogar uma piada tão rápido quando ele diz que a gente estava falando de quão maravilhosa você é, né? A velocidade com que isso aconteceu foi muito grande, mas as inflexões efetivamente ajudam aí no tempo de resposta, na percepção humana do tempo de resposta do ChatGPT novo. Eu ia comentar justamente isso, que me chamou muita atenção essa cadência no diálogo, né? Essa cadência na fala, transparecendo um carisma, né? Um tom amistoso, assim. Se afasta justamente do que a gente
por um longo tempo, entendeu como a voz de uma inteligência artificial, né? Que é aquela voz sem emoção, linear, reta. Parece que eles estão dispostos, assim, nesse lançamento, realmente reforçar a ideia de que estão muito próximos de uma inteligência, de fato. E o mais curioso, acho eu, é o fato de que isso acontece em via de mão dupla, né? Porque ela percebe expressões, ela entende expressões com muita maestria, né? Imagino que ela entenda expressões em desenhos também, com certa maestria, e entende inflexão vocal e parece que ela também faz inflexão vocal de uma forma muito, muito impressionante. Então, assim, está me sugerindo que não é só uma questão de interação humana tradicional. Está me sugerindo que a OpenAI está buscando alguma coisa mais voltada para o contato humano mais íntimo mesmo, tipo conforto, empatia aparente, coisas do gênero. Inclusive, o OpenAI agora está buscando investigar como ela poderia, de forma segura, lidar com pornografia gerada pelos seus usuários, né? Isso tudo aponta numa direção curiosa, né? Aponta na direção do filme Her. Inclusive, a voz que eles utilizam é uma voz extremamente semelhante da Scarlett Johansson. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. And everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. Agora um vídeo que faz parte desse conjunto de lançamentos aí do GPT-4 ou... Qual é a forma correta de dizer? GPT-4 ou mesmo? Fator. Isso, exato. Nem eu, nem você assistimos ainda, né? Então aqui é React raiz, junto com a audiência. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Yeah. Are you In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It I'm is. intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically, about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text. E aí, Bruno? Ok, tem muita coisa para empacotar aí. Esse vídeo deixou bem mais clara o frame rate de captura do vídeo, quer dizer, qual a velocidade que ele captura esse vídeo. Parece que ele captura pelo menos aí 5 quadros por segundo, talvez um pouquinho mais, 10 quadros por segundo. Essas coisas tem que trafegar pela internet, isso vai para o satélite, volta, é um inferno, certo? Tem o tempo de processamento, depois, tudo isso está acontecendo muito rápido, né? Eu não sei em cima do que eles montaram essa infraestrutura, mas está bem pesado. E essa robustez, ela é sim auxiliada pelas inflexões, né, humanas que ela faz, mas em muitos casos aí a velocidade foi um tanto quanto assombrosa, parecia que ele estava em rede local, por exemplo, não parecia estar na internet. E não é o caso, está na internet. Curiosamente, ela reage às colocações dele, né, durante a fala dela. Isso é muito curioso, porque ele interrompeu ela frequentemente, né, durante a falação dela. Eu testei o ChatGPT 4o e ainda não é possível fazer isso.
tá? Daqui a pouco essa funcionalidade deve estar disponível para a gente, mas por enquanto não. Essa coisa de você poder interromper no meio da fala. Por enquanto, você pode fazer do jeito antigo, que era você fala, aí você tem que escutar tudo que ela vai falar, e depois você fala de novo e tal. Mas o que está acontecendo aqui é meio rápido demais. É difícil de entender uma infraestrutura tão pesada e tão robusta como essa que ele está mostrando. O mais interessante aí é que, além do processamento, das idas e vindas de rede, quando você faz uma intervenção no meio de uma fala humana, a pessoa está te ouvindo, a pessoa está do teu lado, entendeu? Ou então ela está no telefone com você e tal, né? Aí, no caso, tem muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma latência de rede, tem uma série de problemas que vão em hops de rede que estão entre você e o servidor da OpenAI, e, no entanto, ela está tendo um tempo de resposta absurdo. Em termos de conversação, está no nível do humano. Se fosse uma ligação, por exemplo, do telefone, você dificilmente ia detectar que não era um ser humano. Eu falei em português com o ChatGPT 4O, e o motivo dele chamar 4O, você estava me perguntando como é que falaram e tal, é porque uma das coisas mais interessantes das novas versões de chatbots é que eles são multimodais. Só que a OpenAI foi numa outra direção, ou criou um novo jargonês, que é o omnimodal, né? Ela é omnimodal, né? É mais abrangente do que multimodal, né? Pelo menos é isso que sugere, né? Então, por isso o nome. Agora, a velocidade em si mesma já é absurda, tanto no processamento, na interpretação, da rede, tudo está rápido demais e isso está um pouco assombroso mesmo. Então, ele aí faz uma coisa bastante impressionante, que é mostrar o ambiente para o ChatGPT, né? Ele mostra o ambiente e pergunta se o ChatGPT entendeu onde é que ele está, né? O que ele está fazendo. E o ChatGPT intuiu ou raciocinou a respeito ou simplesmente reagiu ao que estava enxergando, né? Analisando o vídeo e dizendo que achava que ele ia fazer uma gravação. Ele, então, volta ao ChatGPT dizendo que, na verdade, ele está fazendo um vídeo a respeito do ChatGPT. E ela reage de forma extremamente humana, se surpreendendo e achando o máximo que aquilo esteja acontecendo. Ele mostra o ambiente para o ChatGPT, pergunta se ele entende o que está acontecendo ali. O ChatGPT, baseado nas evidências presentes nas imagens, ele faz uma pequena investigação e identifica que provavelmente está fazendo uma gravação de vídeo por conta dos elementos do cenário. Então, ele fez isso com extrema rapidez e, no final das contas, ele dá um diagnóstico. Ao que ele retorna ao ChatGPT dizendo que, na verdade, ele vai fazer um vídeo a respeito dele, do ChatGPT. E o ChatGPT se mostra feliz com isso, satisfeito, impressionado. Ah, que legal e tal. Ele reage muito bem, muito rapidamente também. O que a gente está vendo aí é a transformação da interface do usuário, né? A gente não está mais falando tanto de prompt, a gente está falando de comunicação, né? Toda comunicação é um prompt. Até entre nós humanos, né, quando a gente fala alguma coisa para um outro humano, é um prompt, né? E esse outro ser humano vai pegar esse prompt, decupar essa mensagem, né, e vai interpretar e vai responder. Às vezes não vai nem entender. Mas no caso, o mais curioso aí é que isso não se dá mais com um formato clássico de prompt, já que você pode ter interações no meio do que ela está falando. Porque, não se engana, cada vez que ela fala com você, né, também é um prompt, ela também está fazendo um prompt para você. Se ela faz uma pergunta, você vai responder, é um prompt que ela fez. E sobre essa associação, essa leitura do espaço que ela fez, seria através, fazendo aqui às vezes do curioso, do público que está só achando impressionante, através de uma espécie de imagem, ou é um reconhecimento imediato, uma associação? Como é que funciona mais ou menos essa leitura do ambiente? Então, os chatbots são máquinas estocásticas, né? O que é isso? Basicamente, ele tenta
com base na experiência que ele adquiriu no machine learning, né, no aprendizado de máquina, ele tenta entender, no caso de palavras, qual seria a próxima palavra mais provável de aparecer numa resposta a uma pergunta como a que você fez. No caso de vídeo, pouco importa para o ChatGPT, para a máquina, se a gente está falando de vídeo ou de texto. Muito embora existam subsistemas tratando mais de vídeo e de texto, é tudo símbolo. Uma vez que você interpretou algo como um tripé, né, ele transforma aquilo em texto imediatamente, um símbolo, nem texto, é um símbolo. E esse símbolo dentro dele tem um peso, tem um valor, tem um significado, se relaciona com outros símbolos de forma que tem a ver com os atributos desse símbolo. Tá? Então, assim, é, não é tão diferente da gente, porque uma vez que a gente viu, uma vez que entrou dentro do cérebro, a gente pode ter até percepção de que tripé é uma coisa, um conceito e tal, não sei o quê, né? No nível dos neurônios, a gente está falando de sinal, a gente está falando de ATP, a gente está falando de elétron, a gente está falando aí de eletroquímica, né? Então, não deixa de ser conceito em determinado nível. E no caso do ChatGPT, deixa de ser um símbolo, passa a ser um byte, passa a ser um sinal, né? Então, acaba que, para ele faz uma abstração de tudo o que efetivamente ele está vendo, né? E essa abstração tem peso, tensiona coisas dentro dele, né? E faz com que outras coisas sejam mais prováveis de serem ditas, né? Se você associa tripé com iluminação diferenciada, com um cenário de determinado tipo, com uma câmera, você identifica, peraí, ele está fazendo alguma coisa aqui, né? Então é mais ou menos o que a gente faz, não é tão diferente assim, cada vez mais a arquitetura, ah, até porque as máquinas estão aprendendo conosco, né, com os nossos textos, com os nossos vídeos, com as nossas fotos, né, cada vez o comportamento vai ser mais humano, cada vez o que ele nos entrega, a gente consegue se identificar mais. E quanto mais a gente usa o chat GPT, mais próximo disso a gente vai ver ele se tornar. O ChatGPT 4o foi divulgado como uma ferramenta gratuita. Por que você acha que, assim, vamos supor, o ápice da tecnologia da OpenAI até o momento está sendo oferecido de forma gratuita? Isso acontece depois de Altman dizer que o ChatGPT 4 era, no máximo, embaraçoso, né? Uma tecnologia, no máximo, embaraçosa. E ele fala isso porque ele sabe o que ele tem nas mãos, né? Ele sabe que o 5 é uma ferramenta mais próxima à AIG, né? A inteligência artificial genérica, né? E aí, no final das contas, o que você tem com o 4O é uma semelhança com o humano que nos parece grande demais, mas o 5 vem por aí para mostrar muito mais semelhante, muito mais aderente ao humano, né? À empatia, ao emocional, ao sentimento. E isso sem sentir nada disso, né? O que é interessante é que uma das maiores questões com relação à inteligência artificial hoje é a inteligência artificial na ética, no trabalho e tal, né? No fim das contas, se você faz com que um grupo de pessoas tenha a capacidade de lidar e trabalhar com inteligência artificial, e outro grupo de pessoas não tem essa capacidade ou não esteja acostumado com isso e tal, acaba que você cria um problema também. E não é só a OpenAI que está indo nessa direção, algumas empresas estão indo nessa direção, de tornar livre um determinado tipo ou uma determinada robustez de tecnologia. No final das contas, como eu falei, a interface de usuário do ChatGPT é a linguagem natural. Eu acho que o ápice da tecnologia da OpenAI, não acho que seja bem isso que esteja sendo colocado à disposição do público. Eu acho que isso é um movimento estratégico muito interessante, que vai fazer com que muita gente assine o ChatGPT 5 assim que ele sair, no verão, que é para quando ele está previsto. E no momento que isso acontecer, muita gente já vai ter experimentado
o ChatGPT-4 bastante, o suficiente para se sentir tentado a assinar. E aí, até mesmo as pessoas que não assinarem, elas vão ter tido, por conta da gratuidade, né? Elas vão ter tido experiências com o ChatGPT-4, isso vai diminuir os receios, os medos. São o que a gente está testemunhando aí, né? É uma mudança na direção da tecnologia, no sentido de que a gente, por muito tempo, falava que para se envolver na área tecnológica você precisa saber matemática, você precisa ter um crânio das exatas e tal, quando na verdade o que está aparecendo é que o uso da tecnologia, não é a tecnologia em si, não a produção da tecnologia, mas o uso da tecnologia tem muito mais a ver com linguagem, com comunicação, né? Então, assim, se alguém tiver a intenção de lidar com tecnologia hoje, não de construir a tecnologia, mas de lidar com tecnologia hoje, essa pessoa vai ter que entender como falar, como se expressar, como concatenar ideias, né? Então, a gente está indo numa direção mais ontológica, uma direção que tem mais a ver com o humano, né? A gente está saindo, inclusive, da noção de prompt para a noção de comunicação. Daqui a pouco a gente vai estar falando aí de 60 quadros por segundo, a gente vai estar falando de 5G, portanto, até o tráfego dessas informações vai ser muito mais veloz, né? A NVIDIA, com as suas novas placas e farms de GPUs, vão acelerar muito a velocidade de resposta dessas inteligências artificiais. O que a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que a OpenAI fez muito certo em liberar essa tecnologia como gratuita, é que a gente tem que evitar que muita gente fique para trás, porque não é bom para ninguém, não é bom nem para corporações, né? Mesmo quem vou precisar de menos profissionais trabalhando, tá, tudo bem, vai precisar de menos profissionais trabalhando. Será? Será que é assim? Será que a inteligência artificial funciona dessa forma? Ou será que seus funcionários vão ter que trabalhar menos, né, mas vão ter que ser aqueles mesmos funcionários, né? Talvez aumente a produtividade dos seus funcionários. Então, isso tudo faz parte de um movimento que, se a gente usar de forma correta, se a gente levar de forma correta, pode construir novos empregos e não tirar empregos. Mas a linha entre a distopia e a utopia, né, ela é sempre tênue, e o que a gente tem que fazer é tentar formar opinião da melhor forma, ser precavido, a gente tem que ser prudente com tudo que a gente faz e com todas as tecnologias que a gente cria, e mais do que isso, como é que a gente faz para usar essas tecnologias que foram criadas. Maravilha, Bruno. E para quem assistiu a gente até aqui, sempre bom lembrar, deixa aí o seu like, comenta aí. É um assunto que é cheio de pontos técnicos, pontos exatos, mas é cheio de pontos para debate também. Exercício de futurologia e também de imaginação, por que não? E impressões. Acho que vale a pena também compartilhar aí a sua visão, o seu impacto, a sua primeira sensação ao assistir esses vídeos. Fiquem à vontade, acompanhe aí o Templo nas redes. Um abraço, pessoal. Abraço.